Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui com você para nós iniciarmos uma bateria de 10 questões de raciocínio lógico da banca VUNESP sobre o tema sequências lógicas. Acompanhe comigo a primeira questão. Considere os primeiros 8 elementos da sequência de figuras. Temos aí 8 figuras como mostra a nossa tela. Nesta sequência, as figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 correspondem, respectivamente, às figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Assim como as figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 correspondem às figuras, como mostra, né, essa série, mantendo-se esta correspondência. Sobrepondo-se as figuras 109, 131 e 152, obtém-se qual figura? Então perceba que a princípio essa primeira questão, ela coloca 8 figuras em sequência, depois ele cita que as figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 correspondem às figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nessa ordem. Ou seja, a figura 1 é a mesma figura que a 9, a 2, a 10, a 3, a 11, a 4, a 12, a 5, a 13, a 6, a 14, a 7, a 15 e a oitava, a 16. Assim como as figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Eu poderia distribuir aqui novamente para poder colocar e iniciar a nossa questão. Aí ele fala, sobrepondo-se as figuras 109, 131, 152, obtém-se qual figura? Primeiro, se a banca coloca 8 figuras e fala que as 8 figuras seguintes correspondem às 8 anteriores, assim como as 8 demais também correspondem às 8 anteriores, é porque esse exercício é um exercício de sequências cíclicas. Sequências cíclicas em que o ciclo, que é aquilo que se repete, ele possuirá 8 elementos. Nosso objetivo é encontrar a posição em cada uma dessas figuras desse símbolo aqui, que é um símbolo de paus, né, retirado de um baralho. Porque você está percebendo que na primeira figura ele está no canto superior esquerdo, depois vai para o canto superior direito, canto inferior direito, canto inferior esquerdo, depois centralizado no topo, depois centralizado na segunda fileira, centralizado na terceira e depois centralizado na segunda, só que no lado oposto. Todas as figuras têm um quadradinho preto pintado na parte central e os outros quadradinhos brancos, exceto um deles que tem esse símbolo de paus. Se nós sabemos que esse exercício trata-se de uma sequência cíclica, e o ciclo é formado por 8 elementos, porque essa sequência se repete a cada 8 figuras, para saber como vai ser a configuração de cada uma dessas figuras, da figura 109, da figura 131 e da figura 132, é só pegar cada uma delas e dividir pela quantidade de elementos que tem no nosso ciclo. Então, eu vou fazer 109 divididos por 8. 10 por 8 dá 1. 8 vezes 1, 8. Para 10, 2. Abaixo 9. 29 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 29, resto 5. Vou fazer a mesma coisa com a figura 131 e a 152. 131, novamente eu divido por 8, porque o meu ciclo é formado por 8 figuras. 13 por 8 dá 1. 8 vezes 1, 8. Para 13, 5. Abaixo 1. 51 por 8 dá 6.
6 vezes 8, 48. Para 51, resto 3. E mais uma continha de divisão, agora a figura 152. Então, eu vou pegar 152 e vou dividir por 8. Meu ciclo tem 8 elementos. 15 por 8 dá 1. 8 vezes 1 dá 8, para 15 falta 7. Abaixo 2. 72 por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72. Para 72, o resto é 0. Qual é o grande detalhe nesse tipo de problema? É o resto que vai indicar aonde ou qual é a figura que representa aquela posição que você deseja encontrar. Como aqui em cada figura você tem a movimentação do símbolo, o resto vai indicar para a gente qual é a figura que vai caracterizar esse tal posicionamento do símbolo. Vamos lá. Na figura 109, o resto foi 5. Então, isso representa o quinto elemento do nosso ciclo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, essa quinta figura, ela corresponde à figura 109. A figura 131 deu resto 3, então representa o terceiro elemento do nosso ciclo. Primeiro, segundo, terceiro, então a figura 3 corresponde à figura 131. E a figura 152 deu resto 0. Resto 0 representa o último elemento do ciclo. Então a figura 152 corresponde à figura 8. Logo, teríamos mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Vamos lá. Como ele está falando que ele vai sobrepor as figuras, então nós temos aqui, ó, sempre um quadradinho. Vou até melhorar aqui rapidinho. Não vai doer não? Vamos lá. Na figura central, sempre um quadradinho pintado de preto. Isso é padrão para qualquer figura. Agora, se nós iremos sobrepor essas três figuras, porque cada uma representa as que a banca citou, figura 3, símbolo de paus, está aqui. Figura 5 está aqui na parte superior. E figura 8, o símbolo de paus, está aqui. Prontinho. Sobreposta, formaremos aquela imagem, portanto, é só olhar agora para as alternativas. Você consegue encontrar essa imagem exatamente na letra B de bola. Então, a letra B é o nosso gabarito. Só vou apagar as contas aqui para vocês perceberem que realmente a figura que a gente acabou de representar é exatamente a ideia que bate para a letra B. Olha lá, perceberam? Primeira fileira central, segunda fileira canto esquerdo, terceira fileira canto direito. Central, canto esquerdo, canto direito. Nosso gabarito, então, é a letra B da primeira questão. Vamos agora para a próxima questão, questão número 2. Tudo ok? Questão número 2 diz o seguinte. Na sequência 2, 8 terços, 4, 6, 26 terços, há uma regularidade, ou seja, um padrão que será reconhecido. Mantida essa regularidade, o próximo elemento da sequência será... Vou ampliar um pouquinho a minha sequência, tá? Na verdade, destacar algumas coisas importantes. Essa aqui, de acordo com a banca, é a tal sequência. E ela quer saber quem é o próximo elemento dessa sequência.
Perceba que, a princípio, essa sequência, ela coloca números inteiros. Em outros momentos, ela coloca números fracionários. Números fracionários com a mesma característica. Qual? O denominador desses dois números fracionários é o denominador 3. Então, o que a gente vai pensar? Melhor maneira é tentar reescrever esses números inteiros em forma fracionária, tentando manter o denominador 3. De que maneira a gente faz isso? Primeiro vamos pegar o 2 e vamos converter o 2 para uma fração que tenha denominador 3. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Logo aqui, eu tenho uma fração 2 sobre 1 que eu quero transformar numa fração que seja uma fração que tenha denominador 3. Vou utilizar a leitura de frações equivalentes. Nesse caso, toda fração equivalente tem relação comum entre numeradores e entre denominadores. Afinal, 1 vezes quanto dá 3? 1 vezes 3. Então, lá em cima, para eu poder encontrar o numerador correspondente, eu vou pegar o anterior, que era 2, e vou fazer a mesma coisa. Também vou multiplicar por 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1, para a gente é a mesma coisa que 6 terços. Então, esse 2 aqui para mim, agora vale 6 terços. Faremos a mesma coisa com 4. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Vou pegar e vou transformar numa fração que tenha denominador 3. Vamos lá. 1 vezes quanto dá 3? 1 vezes 3 dá 3. Então, para encontrar o numerador correspondente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 4, vou multiplicar por 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, 4, que é a mesma coisa que 4 sobre 1, na prática é a mesma coisa que 12 terços. Então, no lugar desse 4, eu coloco 12 terços. Faremos a mesma coisa com 6, que é a mesma coisa que 6 sobre 1, e eu vou transformar numa fração que tenha denominador 3. Mesmo processo. 1 vezes quanto dá 3? 1 vezes 3 dá 3. Então, lá em cima eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 6, vou multiplicar por 3, que dá 18. Ou seja, 6, que é a mesma coisa que 6 sobre 1, na prática é a mesma coisa que 18 terços. Então, no lugar desse 6, eu vou colocar 18 terços. Então, perceba que agora a nossa sequência ficou exatamente assim, ó. 6 terços, que é a mesma coisa que 2, 8 terços, 12 terços, 18 terços, 26 terços, e a banca quer saber o próximo. Perceba que são todas frações com denominador 3. Então, o próximo elemento será uma fração com denominador 3 também. Só que os numeradores seguem o seguinte critério. De 6 para o 8, aumentei 2. De 8 para 12, aumentamos 4. De 12 para 18, aumentamos 6. De 18 para 26, aumentamos 8. Então, esses aumentos que a gente propõe, a cada aumento eu acrescento 2 unidades. Comecei aumentando 2, aumentei 4, aumentei 6, aumentei 8. Então, agora o próximo eu vou pegar 26 e vou aumentar 10. 26 mais 10 dá 36. 36 terços é o nosso resultado. Não tem na letra A, não tem na letra C, não tem na letra E. Ué, professor, só sobrou a letra B e a letra D. Mas ali não tem nenhuma fração com denominador 3. Porque a banca ela foi espertinha. 36 terços é a mesma coisa que 36 divididos por 3, que dá quanto? Dá 12. Então, tá aí a tua resposta, é a letra D. Questão bem interessante. Tranquilo? Maravilha! Vamos agora para a próxima questão.
Questão número 3. Vamos iniciar então a análise. Já está aí na tela para você observar a questão número 3. Na sequência numérica, e é comum, a banca VUNESP adora trabalhar sequências numéricas. Na sequência numérica, 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129. Mantida a ordem pré-estabelecida, o próximo elemento é... Geralmente, em sequência numérica, a gente recomenda que o candidato perceba a cada termo alguma relação ou até mesmo intercalando termos para saber se ele consegue reconhecer padrão. Do 2 para o 3 eu aumento 1, do 3 para o 5 eu aumento 2, do 5 para o 9 eu aumento 4, do 9 para o 17 eu aumento 8, 17 para o 33 eu aumento 16, do 33 para o 65 eu aumento 32, do 35 para o 129 eu aumento 64, então do 129 para o próximo, que é o que a banca pede, eu vou aumentar o dobro de 64, que seria 128. E a gente já consegue identificar um padrão. Olha só, de 2 para 3, aumentei 1. De 3 para 5, aumentamos 2. De 5 para 9, aumentamos 4. De 9 para 17, aumentou 6. 17 para 33, perdão, de 9 para 17, aumentou 8. De 17 para 33, aumentou 16. De 33 para 65, aumentou 32. 65 para 129, aumentou 64. Então, perceba que essa relação de aumento vai dobrando. Primeiro, aumentamos 1, o dobro de 1 é 2, então aumentamos 2. O dobro de 2 é 4, aumentou 4. O dobro de 4 é 8, aumentou 8. O dobro de 8 é 16, aumentou 16. O dobro de 16, 32, aumentou 32. O dobro de 32 é 64, aumentou 64. Então, a próxima resposta eu vou pegar 129 e vou somar o dobro de 64. O dobro de 64 é 128. Então, eu vou pegar 129, vou somar 128. 9 mais 8, 17, vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1 dá 5. 1 mais 1, 2. 257 é a nossa resposta, é a letra B de bola. Próximo termo, 257. Professor, daria para estabelecer outro raciocínio? Daria. Daria para você estabelecer outro raciocínio. Quer ver só? 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129 e ele quer saber o próximo. Eu vou pegar cada termo e vou fazer o dobro. Só que perceba, qual é o dobro de 2? É 4. Menos 1 dá 3. O dobro de 3 é 6. Menos 1, 5. O dobro de 5 é 10. Menos 1 dá 9. O dobro de 9 é 18. Menos 1, 17. O dobro de 17 é 34, menos 1, 33. O dobro de 33 é 66, menos 1, 65. O dobro de 65 é 130, menos 1, 129. Então, a resposta seria o dobro de 129, 258, menos 1, novamente aqui para você, 257. Então, o raciocínio seria 2 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, menos 1. 5 vezes 2, menos 1. 9 vezes 2, menos 1. 17 vezes 2, menos 1. 33 vezes 2, menos 1.
65 vezes 2 menos 1. 129 vezes 2 menos 1. Vamos fazer conta? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Aí daria o próximo termo. 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. 5 vezes 2, 10 menos 1, 9. 9 vezes 2, 18 menos 1, 17. 17 vezes 2, 34 menos 1, 33. 33 vezes 2, 66 menos 1, 65. 65 vezes 2, 130 menos 1, 129. 129 vezes 2, 258 menos 1, 257. Esse foi o nosso gabarito. Perceba que aqui eu tenho 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129 e o próximo seria 257. Perfeito? Próxima questão. Questão número 4. Vamos lá. A questão número 4, a princípio, ela é bem complexa, porque você fica com dificuldade de encontrar relação entre os termos da sequência que está sendo apresentada pela banca. Vamos lá. Vamos à leitura, então, do enunciado da questão número 4. Na sequência, 4, 4, 6, 12, 30, 90. A partir do segundo termo, cada termo é obtido por meio de uma operação ou operações aplicadas ao termo imediatamente anterior. Quer saber qual é a soma do sétimo termo com o décimo termo, ambos dessa sequência. Vamos lá. Aqui nós tínhamos, vou estender essa sequência e vou jogar para cá, 4, 4, 6, 12, 30, 90. Já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A banca quer saber o resultado da soma do sétimo termo ao décimo termo. Então, o sétimo somado ao décimo. Então, ela quer a soma do sétimo mais o oitavo mais o nono mais o décimo. Vamos lá. Vamos começar a brincar? Essa questão ela foi bem montada, bem formulada, mas perceba que dá para a gente entender algumas coisas aqui. Por exemplo, o 6 e o 12, a relação entre eles é o dobro. Então, 6 vezes 2 dá 12. Assim como a relação entre 30 e 90 também é bem nítida. É o triplo. Então, 30 vezes 3, 90. Assim como a relação entre 4 e 4 também é bem nítida. Vezes 1. Porque 4 vezes 1 dá 4. O problema maior é a relação entre 4 e 6, a relação entre 12 e 30 e assim por diante. Só que perceba que entre 1 e 2 eu tenho um ponto médio que é 1,5. E se eu pegar 4 e multiplicar por 1,5, dá exatamente 6. Perceba que entre 2 e 3 eu tenho um ponto médio que é 2,5. E se eu pegar 12 e multiplicar por 2,5, dá exatamente 30. Logo, a brincadeira é, multiplico por 1, 1,5, 2, 2,5, 3, agora o próximo, 3,5. Então, eu vou pegar 90 e vou multiplicar por 3,5. Vamos lá. 90 vezes 3,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Vou somar aqui dá 0, 5. 7 mais 4, 11, vai 1. 2 mais 1, 3.
uma casa à direita depois da vírgula, mantenho, então encontro 315. Então aqui, 315. Esse, inclusive, é o meu sétimo termo. Então já vou colocar aqui, ó, 315. Vamos agora ao oitavo termo. Já encontramos o sétimo, falta o oitavo, o nono e o décimo. O oitavo termo eu já multipliquei por 3,5, agora eu multiplico por 4. Então, 315 vezes 4. Dá para fazer de cabeça. 15 vezes 4 dá 60. 300 vezes 4, 1.200. Então, 1.260. Oitavo termo, 1.260. Vamos encontrar agora o nono termo. Para encontrar o nono termo, a gente vai pegar 1.260 e vai multiplicar por 4,5. 4,5. Então, ó, 1.260 vezes 4,5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 2, 10, com 3 dá 13, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2 dá 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1 dá 5. Vou somar. 0, 0, 4 com 3 dá 7. 6 mais nada, 6. 5 mais nada, 5. Uma casa à direita depois da vírgula. Mantenho o padrão, então coloco a vírgula aqui. Logo, 5.670. É o nosso nono termo. 5.670. Falta só encontrar o décimo. Aqui era 5.670. Para encontrar o próximo, agora a gente vai multiplicar por 5. Por quê? 3, 3,5, 4, 4,5. Agora é hora de multiplicar por 5. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 5. Logo, 5.670 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 6, 30, com 3, 33, vão 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Tá aí, 28.350. Esse é o nosso décimo termo, 28.350. Agora a gente vai encontrar o somatório, né? Lembrando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a banca deu até o sexto. Esse é o sétimo. Esse foi o oitavo, que foi o único que a gente calculou de cabeça. Esse é o nono e esse é o décimo. Agora vamos somar todo mundo? 28.350, 5.670, 1.260 e 315. Somando, detalhe, até poderíamos usar uma estratégia por eliminação de alternativas. Essa primeira soma aqui, o resultado dá quanto? 5, dá final 5. Então esquece a letra B, esquece a letra E. Pena que a letra A, a letra C e a letra D tem final 5. Só que a letra A eu já descarto, porque a letra A é 5.445 e aqui eu já tenho 28.350 para somar. Além disso, eu já descarto também não só a letra A, mas eu também posso descartar com segurança outra alternativa. Mas antes disso, perceba o seguinte. Ele quer o sétimo termo somado ao décimo termo. Opa! Ai, meu Deus, que merda que eu fiz.